Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Hoje, culto ao Senhor, denominamos também culto da família cristã, onde reservamos um tempo para trazer uma palavra direcionada às famílias. Também hoje é um dia especial, pois é comemorado o Dia dos Pais, e na verdade é uma data mais comercial do que familiar, mas por que não comemorar? Por que não fazer referência e menção também a esse dia? Vamos trazer uma palavra hoje direcionada às famílias, a pais e filhos nessa noite. Para isso eu convido você a mais uma vez acompanhar a leitura comigo no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Meus queridos, eu acredito que as famílias cristãs estão em xeque nos nossos dias. Poderíamos definir esse tempo que vivemos como, nas palavras de Paulo, dias trabalhosos. Na segunda carta, seu filho na fé Timóteo, Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam avarentos, jactanciosos, amantes de si mesmo, desafeiçoados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, inimigos da verdade. Paulo chega a dizer que eles teriam os ouvidos comichão e transtornariam, ou pelo menos tentariam transtornar a verdade de Deus em mentira. Paulo diz mais, que os filhos seriam desafeiçoados, não teriam amor nem respeito aos pais. Essa predição de Paulo tem se cumprido em nossos dias. Nesse tempo, vivemos um tempo de muitas turbulências, de muitas indefinições em todas as áreas da sociedade humana, da vida humana. E a família, ela está no meio do furacão, no meio do olho desse furacão, de tantas mudanças ideológicas, de tantas mudanças comportamentais e mudanças de valores, inclusive. A sociedade moderna, ela não prima pela família. Família não é um objeto de valorização da sociedade atual. E o resultado dessa desvalorização à família é uma desordem e uma decadência moral, social e espiritual. Até porque os valores que são aprendidos por um indivíduo e praticados por ele são aprendidos no seio da família. É na base, é no seio familiar, onde se tem os fundamentos do indivíduo, do caráter de um indivíduo. Ele é formado no seio da família. E se a família é comprometida, se a família está sendo desvalorizada, consequentemente, a formação do caráter do indivíduo também será comprometida por conta disso. Diante de toda essa realidade que vivemos, fica uma pergunta junto com um questionamento: o que fazer? O que fazer para manter a família erguida? O que fazer para não ver a família em ruína? O que fazer para não ver a falência da família? Dentro de muitas áreas que tem a ver com a vida familiar, uma delas tem sido alvo constante da ação maligna e também de conflitos. É exatamente a relação, o relacionamento entre pais e filhos. Não vem de hoje. Esses conflitos entre pais e filhos
Mas no tempo de hoje, na sociedade atual, esses conflitos têm se tornado mais frequentes, mais severos, inclusive. Desrespeito, ele é uma realidade. A falta de honra aos pais é outra realidade. E os pais, por sua vez, não têm sido referenciais de vida para os filhos. Às vezes nos perguntamos onde irá parar. E vejo muitos pais culparem a sociedade, os amigos, fora, e muitos outros fatores externos. Mas o problema, quando uma família entra em colapso, começa dentro de casa. O primeiro lugar onde se perde a família não é no mundo, é dentro de casa. E eu digo isso porque se há uma base sólida, se há uma educação consistente cristã, se há empregado nos filhos valores cristãos, ele não irá se perder nesse mundo. Ele não irá negociar os seus ideais, os seus valores no mundo, porque ele tem uma base sólida e concisa em casa. Mas quando falta esse alicerce, quando falta essa estrutura familiar, então esse adolescente, esse jovem, ou até mesmo esse adulto, torna-se uma presa fácil para todos os ardis que esse mundo apresenta. E ele ruirá e cairá. E com a queda de um componente da família, toda a família sofrerá consequentemente por esse distúrbio, por essa queda. Por isso, o relacionamento familiar, ou a base da família, ela precisa ser encarada com muita responsabilidade e seriedade por nós, pois a família é a base de todas as coisas. Se você compromete a base, então tudo mais estará comprometido, e haverá uma grande probabilidade de todo esse projeto vir à ruína, vir à colisão. Por isso é importante pensar sobre isso. Existem áreas nevrálgicas no relacionamento familiar, sim, como a área financeira, a área sexual, a área conjugal em si, o acordo, a harmonia conjugal. Mas uma das áreas que tem sido muito recorrente e motivos e fonte de muitos problemas e até mesmo de dissolução de famílias diz respeito ao relacionamento entre pais e filhos. A minha proposta hoje é apresentar um diagnóstico, ou seja, identificar que problemas são esses e que fontes geram esses problemas no relacionamento entre pais e filhos e, consequentemente, apresentar um prognóstico depois. Como tratar essas questões e como prevenir que tais situações não venham bater na sua porta e trazer a ruína à sua casa e ao seu lar. Começando aqui com as causas ou a origem dos conflitos, ou o diagnóstico, como você queira chamar, eu pontuo 3 razões que geram conflitos entre pais e filhos. A primeira delas é a nossa própria natureza humana. Tiago diz que todo sentimento ruim e mal ou maldade advém do nosso próprio coração. E na maioria das vezes, quando há um conflito entre uma mãe e uma filha, entre um pai e um filho, ou um pai e uma filha, costuma-se dizer que o problema está no outro e nunca nós percebemos a nossa responsabilidade nessa relação que está em conflito. Quando um filho se perde, quando o filho envereda por um caminho tortuoso, há uma responsabilidade dos pais nessa vida que o filho escolheu. Em algum momento, os pais erraram na educação, na formação, na prática e na aplicação disciplinar, porque esse jovem, esse adolescente, ele está errando, e se ele está errando, é porque não houve uma orientação necessária a isso. Em casos excludentes, mesmo havendo uma educação, uma orientação, a pessoa mesmo assim envereda por caminhos errados. Aí os pais não têm responsabilidade. Mas na maioria
casos absolutos, que pelo menos eu tenho acesso ao conhecimento, há uma responsabilidade dos pais nas escolhas erradas e nas atitudes erradas que os filhos tomam. E isso tem a ver com a nossa própria natureza. Nós precisamos chamar a responsabilidade para nós e não terceirizar a responsabilidade. A nossa natureza humana, ela é pecaminosa e por tal inclinada ao mal e ao pecado. E quando eu falo de natureza humana, eu falo de sentimentos que muitas vezes dificultam, obstaculam esse relacionamento harmonioso, como por exemplo o orgulho. É muito comum hoje ver pais e filhos que não conseguem se entender, porque o orgulho impera. O orgulho do pai de dizer que é o pai que manda e que tem autoridade, e o orgulho do filho por achar que o pai não sabe de tudo e que ele é que está com a razão. Isso tem a ver com a natureza humana. Alguém precisa ceder. Em toda relação, em todo relacionamento, alguém precisa ceder em alguma hora, para que haja uma harmonia e um entendimento. Os sentimentos estão dentro de nós, como eu disse, e eles lutam contra nós mesmos. Conviver conosco mesmo já é uma tarefa difícil, pois nós temos muitas lutas interiores. E quando nós somatizamos esses problemas interiores a outras questões, como cônjuge, os filhos, isso se amplifica grandemente. E se nós não tivermos uma boa base emocional para tratar as questões, para solucionar os problemas, nós iremos criar mais problemas ainda. Pais que são descontrolados e que quando abrem a boca não medem palavras para agredir. Os filhos não são propriedade dos pais. Os nossos filhos pertencem a Deus. Nós somos mordomos, administradores que cuidamos dos nossos filhos, mas eles não são seus. Tem pais que tratam os filhos como propriedade, assim como alguém tem uma casa ou um carro. Os filhos são do Senhor, e um dia nós teremos que prestar conta por eles a Deus. Por isso, trate ele como um ser humano. Porque é filho, não significa dizer que você pode desrespeitá-lo. E os filhos da mesma forma. Muitas vezes, tão orgulhosos, que não têm maturidade para a vida, não escutam os pais, não dão atenção aos conselhos dos pais. E isso gera nos pais uma certa revolta, uma frustração. E você acaba aflorando esses sentimentos numa hora de uma discussão, na hora de chamar a atenção do filho. E as palavras, elas têm poder, elas ficam gravadas em nossa mente. Então, primeiro, antes de tratar da sua relação com seu filho, com sua filha, resolva os seus problemas emocionais. Veja como você tem se portado, como você trata o seu semelhante. Porque talvez a origem do problema esteja em você, e você precisa resolvê-los devidamente. Uma outra fonte de conflitos entre pais e filhos tem a ver com as diferenças de gerações. Hoje, diferentemente de anos atrás, onde as gerações duravam de uma para a outra até 25 anos, hoje as gerações elas têm um período muito curto entre uma e outra, de apenas 10 anos. As pessoas estão casando mais cedo, estão constituindo famílias, e nós temos, no mesmo ambiente familiar, nós temos bisavós, avós, pais, netos, bisnetos. Nós temos aí um abismo de tempo entre pessoas da mesma família, e isso acaba gerando conflitos, porque nós costumamos a querer criar os nossos filhos como nós fomos criados, a impor a ele regimes e disciplinas das quais nós aprendemos com os nossos pais. E aí começa o conflito, porque os nossos filhos, eles nasceram em outra geração, em outro tempo, e eles não vão conseguir entender
da maneira como você foi criado, doutrinado, eles não vão te entender, porque eles não viram, não presenciaram. Eles são de outra geração, com outras tendências, com outros valores. Enquanto nós não entendemos isso, e eu não falo só os pais hoje, eu falo os filhos também, precisam dar um desconto para os pais. Muitas vezes os pais foram criados sob um regime muito rígido, de uma disciplina muito severa. As pessoas que estão aqui, de mais idade, foram criadas sob uma disciplina muito dura, onde se batia no filho e se não escolhia com que bater, e não escolhia também aonde bater. E essas crianças hoje são homens e mulheres, pais, muitas vezes até avós, que foram criados dessa maneira. E às vezes os pais não sabem nem dar um carinho aos filhos, não dão um gesto de afago, porque nunca viram isso. Foram criados com rispidez, com austeridade, e eles não sabem transmitir afeto. Eu sou um exemplo vivo disso, irmãos. Meu pai é octogenário. Minha mãe, nessa semana, vai entrar na galeria dos septagenários. São idosos. E o meu pai, ele não tem nenhuma formação, ele nunca estudou, não é alfabetizado, é uma pessoa muito dura, muito ríspida. Depois de 80 anos de idade, agora ele está começando a demonstrar da maneira dele afeto pelos filhos, agora. Mas a vida inteira ele nunca demonstrou afeto, ele nunca fez um afago no filho. Eu pelo menos nunca vi nesses anos de vida. Eu acho que no dia que ele colocar a mão na cabeça de um filho para fazer um afago, eu acho que ou o filho morre ou a mão dele cai, porque nunca aconteceu. Mas ele foi criado assim. Meu irmão costuma dizer que antigamente se criava filho com angu e tabefe, para fortalecer. É a maneira como ele foi criado. E eu levei muito tempo para entender isso. Levei anos para compreender isso. A minha relação com meu pai, na maioria desse tempo que eu tenho de vida, foi uma relação muito ruim. Ruim mesmo. Nós éramos inimigos. Nos odiávamos. Nos odiávamos. E mesmo eu, na igreja, crente, e mesmo depois que ele se converteu, ainda ficou aquilo ali, porque não existe um mecanismo que arranque de dentro de você aquilo ali. Você precisa aprender a conviver com os sentimentos, mas eles estão lá. E nós vivíamos em pé de guerra dentro de casa, e estava da minha mãe sempre no meio ali, tentando facilitar. Muitas vezes eu ouvi dezenas de vezes palavras como vagabundo, que não vai prestar para nada, que não serve para nada, e muitas palavras agressivas, e muitas vezes discutíamos forte, não chegamos nenhuma vez à agressão física, mas por muito pouco faltou isso. E eu odiava meu pai, eu tinha uma mágoa no meu coração contra ele, por tudo que ele dizia contra mim, pelas vezes que ele me maltratou, pelas palavras que ele desferiu contra mim, que me machucou, e nunca pediu desculpa, nunca reconheceu que estava errado. E eu guardei isso aí. Foi uma escolha minha guardar isso aí. Até que eu fui tocado pela graça de Deus, depois de muito tempo na igreja, e entender que eu preciso perdoar, e que eu tinha uma responsabilidade maior até mesmo do que ele, porque eu, como uma pessoa esclarecida, que tem um entendimento maior das coisas, eu preciso dar esse desconto. E a mudança, como eu disse, não está no outro, ela está em você. Então, quando eu entendi isso e compreendi, e muitas vezes eu desonrei meu pai com palavras, com atitudes, eu comecei a tratá-lo diferente. Eu comecei a tratá-lo com afago, com afeto, com carinho. E há uns meses atrás, a vizinha de minha mãe, que mora de frente, que é da igreja, disse que ele estava lá na calçada conversando com ela e dizendo: os meus filhos são muito bons para mim.
Os meus filhos são melhores do que eu mereço. E eu não fui um bom pai. Eu os maltratei muito. Eu os feri muito. Eu os machuquei muito. Principalmente ao Cristiano. Será que eles me perdoam? Irmãos, eu vejo isso como a mão de Deus agindo. Porque quantas vezes eu vou realizar um ato fúnebre e eu vejo filhos desesperados diante do caixão do pai e da mãe. E o sentimento não é outro senão remorso. Porque nunca fizeram o que era para fazer e nunca disseram o que era para dizer. Filhos ingratos, filhos rebeldes. Deixa eu dizer uma coisa para você que é filho nessa noite. E eu digo isso, não é sobre experiência de terceiro. Eu estou contando para vocês aqui a minha experiência pessoal como filho. Do meu relacionamento com meu pai. E como Deus tratou e como isso foi sarado. E hoje, com 39 anos de idade, eu vivo um relacionamento com os meus pais que eu nunca tive em toda a minha vida. Nunca tive. Mas a Bíblia não lhe dá o direito, você que é filho, de desrespeitar seu pai, se ele não for um pai como você quer, ou se ele não for um pai bom. A Bíblia não dá esse direito, porque o princípio de honrar os pais é bíblico, é um princípio. Ele é irrevogável. Sendo um pai bom ou não, afetuoso ou não, o seu dever como filho é honrar e respeitar seu pai. Porque quem disse isso foi Deus na sua palavra. Se você quiser viver muito tempo, e se você quiser ter uma vida feliz, mude sua atitude. Porque assim como Deus tratou o meu relacionamento com meu pai e sarou, Deus pode tratar o seu relacionamento com seu pai também. Você está esperando que ele mude, mas a resposta à mudança está em você. Trate-o diferente. Mude o seu relacionamento. Deus pode curar a sua família. E você pode ser esse agente de cura no seu lar. Eu tenho procurado ser o melhor filho que eles possam ter. Essa é a minha missão de vida. Porque se eu for um bom filho, eu serei um bom pai. Esse é um princípio. Irmãos, eu tenho muitos defeitos e eu estou longe de ser uma pessoa talvez acima do ideal. Mas tudo o que eu faço por eles, eu tenho feito o meu melhor. E tenho tentado ser o filho que eles precisam que eu seja. Porque eu entendo que um dia alguém vai cuidar de mim também. E deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que se faz com os pais aqui, você vai pagar aqui. Quando eu vejo muitos pais sofrendo com os filhos, se você der uma olhada no seu histórico, é porque eles fizeram os pais deles também sofrer. Maus filhos sofrerão quando forem pais. Pagarão. Então eu quero que a minha família seja uma bênção. Eu quero que o meu filho me honre. E ele não vai aprender princípio de honra se ele não vê eu e a mãe dele honrando os pais deles e os meus. Eles não vão. Eles aprendem assim. Esse é o princípio. Eu sou daquele ainda, embora muito jovem, de pedir a bênção aos pais se eu os ver 3, 4, 5 ou 6 vezes ao dia. Porque não cai a língua. E bênção não se nega a ninguém. Eu sou daqueles, e lá em casa todos os meus irmãos são assim, de pedir a bênção. Eu tenho tentado ensinar meu filho isso, porque ele é avesso a pedir bênção. E eu estou lá ensinando o valor e a importância disso. São coisas que não devem ser demovidos, que fizeram quem nós somos hoje e que podem ser repassados para os nossos filhos no futuro. Podem ser. Então a diferença de geração é sim uma fonte de conflito, porque os pais não conseguem entender os filhos e os filhos não conseguem entender os pais. Uma outra fonte de conflito que gera
problema entre pais e filhos é a falta de diálogo. E é muito curioso, eu falei aqui algumas semanas atrás, que a faculdade Getúlio Vargas, ela lançou uma pesquisa dizendo que no Brasil existem cerca de 220 milhões de aparelhos celulares, smartphones, assim por diante. E nós só temos 208 milhões de habitantes no Brasil. Isso significa dizer que dá mais de um celular por pessoa. Essa geração, que é a geração da inovação, da tecnologia, dos smartphones e assim por diante, é a geração que menos conversa, que menos dialoga. Quanto tempo faz que você não senta com seu filho, com sua filha, com seus filhos para conversar? Aí você diz, não, mas a vida é tão agitada, é uma correria tão frenética, que eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar muito para poder dar o sustento para eles, para comprar roupa, para pagar a escola, para pagar um plano de saúde. A despesa é muito alta, então eu tenho que trabalhar muito, eu não tenho tempo para estar gastando, conversando com ninguém. Mas o que adianta você trabalhar para sustentar a família financeiramente se você perdê-la emocionalmente e espiritualmente? O que adianta isso? Os pais precisam dedicar tempo aos filhos. O tempo com os filhos é algo precioso e você nem tem ideia. Eu tenho uma criança em casa de 9 anos. Se eu mudar os meus hábitos de horário durante uma semana, reflete diretamente nele, ele muda o comportamento dele. Eu estou vivendo isso essas últimas semanas, estou envolvido ali num projeto, estou ausente de casa o dia inteiro. E quando chego à noite, eu estou aquele homem super bom de cama, deita e dorme, né? E ele mudou o comportamento dele, só porque mudou a rotina do dia, de dar um tempo, de parar um pouquinho, de ouvir, de assistir alguma coisa com ele. Um tempo de qualidade, de sentar e conversar e dizer, isso aqui está errado, não é assim, não é dessa forma, não é dessa maneira. A comunicação, ela é vital, irmãos, para o relacionamento familiar e previne muitos problemas mesmo. Então o conselho é, converse com seus filhos, chame-os para conversar, não chame para brigar. Há um livro muito interessante que eu recomendo que você leia, As 5 Linguagens do Amor, do Dr. Gary Chapman. E ele fala uma coisa muito interessante quando ele vai falar da linguagem de amor dos filhos. Ele diz que quando são crianças, você tem um jeito de falar, oh amor, olha, tão lindinho, olha, meu amor, não faça isso, não suba aí, filho. Filho, quando crescem, ei menino, sai daí, ei abestado, sai daí. Não é assim? Por que quando é criança, as palavras são sempre afetuosas, mesmo na hora de repreender? E por que quando eles crescem, se tornam adolescentes, jovens, as palavras de afeto viram palavras de agressão? Por quê? O amor mudou? Não, irmãos, é lógico que você não vai estar pegando um marmanjo maior do que você, bebezinho do papo, não. Você não vai fazer isso, né? Você não vai pagar esse mico, pregar essa peça. Mas o que eu falo é o jeito de tratar. E a gente muda mesmo, vai crescendo e você vai se tornando mais duro, mais ríspido. Por quê? Por que você não continua tratando da mesma maneira quando era criança? Porque você acha que ele pode se virar sozinho. Você acha que ele sabe e entende tudo e às vezes ele não está entendendo. E o problema não é dele, é você que não sabe comunicar da forma correta. Então, trate com carinho, trate com amor, trate com afeto, dialogue com respeito, e isso vai solucionar muitos problemas. Então, que a linguagem seja uma linguagem sempre de amor, porque mesmo na repreensão, mesmo na disciplina, seu filho não vai ficar com ódio de você, porque ele vai entender que você está fazendo com amor e por amor. É assim
que deve ser tratado. Então esse é o diagnóstico, a origem de onde surgem tantos problemas. Vamos então agora para a solução, à luz das Escrituras, como tratar dessas questões. A Bíblia, ela é o nosso manual, e agora nós temos o prognóstico aqui, de como evitar, prevenir problemas. Primeira coisa, e agora eu falo aos pais, vocês precisam de sensibilidade. Vocês precisam perceber as necessidades dos filhos, porque muitos não sabem nem o que está acontecendo com seus próprios filhos. Quando se lança alguma dessas mazelas nas redes sociais, tipo aquela lá da baleia azul, ou de ensinar adolescente a se mutilar, ou então a se enforcar, muitas vezes quando se sabe o que está acontecendo, já aconteceu. Porque os pais não estão atentos aos filhos, não estão percebendo as necessidades, está vivendo e se vivendo e não estão atentos. É necessário que você preste mais atenção à sua família, que você esteja mais atento aos seus filhos, porque Deus vai te cobrar isso aí, você vai prestar conta disso aí. E não adianta dizer que a culpa foi do mundo, porque desde que o mundo existe é mal. O mundo é mal. Mas mesmo assim podemos ter filhos que honrem e glorifiquem a Deus nesse mundo mau e perverso, se nós formos pais segundo o coração de Deus. Sensibilidade para entender os filhos, para compreendê-los, para tentar entendê-los. Entender que ninguém é igual. Então, se você foi criado de uma forma, de uma maneira, entenda que você não pode aplicar o mesmo método. Você pode manter os princípios, porque eles são irremovíveis, mas o método precisa se adequar. Você não pode tratar seus filhos como você foi tratado, até porque hoje dá até cadeia e prisão. Antigamente, os pais chegavam ao ponto de espancar os filhos. Hoje isso dá prisão, até porque não é correto, existem leis que protegem as crianças. Falar com seriedade, com serenidade, melhor dizendo, falar com amor, falar com carinho, que ele sinta o amor no seu gesto e nas suas palavras. Os pais precisam de integridade. O exemplo é o melhor método e é o método infalível. Você precisa ser exemplo para seus filhos. Há um texto lá em 1 Reis capítulo 22, que é o texto de um bom exemplo, de um pai que foi um pai que temeu a Deus, e que os filhos, por conseguinte, seguiram os caminhos do pai e também honraram e temeram a Deus sob o exemplo do pai. O texto diz assim: ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles, e fez o que era reto perante o Senhor. O texto está falando de Josafá, que foi rei de Judá, que foi um dos reis bons, foi um dos reis que temeu ao Senhor. E o texto está dizendo que ele aprendeu tudo isso com seu pai, com o exemplo de seu pai. Ele via como seu pai agia, como ele tratava os outros, como ele conduzia a nação, como ele solucionava questões, como ele se portava diante de conflitos. E principalmente ele aprendeu a temer a Deus, vendo seu pai servindo a Deus fielmente. Será que o seu filho se tornará um bom cristão se ele limitar, meu irmão? Ou será que você vai precisar pedir ajuda aos universitários nessa hora? Olha, eu não sou um referencial, então imite fulano, imite o pastor, imite a irmã Cicrana, o irmão Beltrano, porque você não pode imitar, porque eu não sou um bom referencial, eu não sou um bom exemplo. Nesse caso, não adianta nada trazer os filhos à igreja, vai gerar neles uma confusão muito grande, porque você fala uma coisa e faz outra. Não há coerência no que você diz e no que você faz.
Por isso muitos filhos de crente, quando atingem a maioridade, eles saem da igreja e não querem saber do evangelho. Conversava com meu irmão semana passada e ele foi lá para a cidade que a esposa dele nasceu. E lá tem uma igreja que um dos cunhados dele construiu a igreja lá. E ele é dessa igreja, no caso, e as filhas desse cidadão não são da igreja. E o meu irmão perguntou por quê, e elas disseram: eu vou para a igreja de uma pessoa dessa, de um homem desse tipo, com o pai, falando com o pai. Se tivesse outra igreja nós iríamos ser crente, mas para a igreja dele nós não vamos, porque para ser crente assim é melhor ficar como nós estamos. Olha o que o mau exemplo faz. No livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 21, verso 20, fala quão é danoso o mau exemplo. E ele vai dizer assim, ó: andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos a quem ele servira e os adorou. O texto está falando de Amon, que foi rei também de Israel. O texto está dizendo que Amon imitou seu pai, Manassés. Olha que ironia, Manassés era filho de Josafá, um rei bom e temente a Deus, mas Manassés não imitou o exemplo de seu pai, Josafá. E Manassés andou nos caminhos maus, se desviou dos caminhos do Senhor, e ele fez muita coisa ruim, e lá no final da sua vida, Deus o quebrou, e ele foi levado cativo para a Babilônia, como se prende um touro, pelo nariz. Colocaram argolas em seu nariz e o levaram em correntes para a Babilônia. Ele foi humilhado, e lá no cárcere ele se arrepende dos seus pecados e pede perdão a Deus. E a Bíblia diz que Deus o restaura ao trono de Jerusalém, e ele torna-se rei novamente, volta a ser rei, e agora ele começa a implementar mudanças, reformas espirituais. Ele tenta desfazer tudo que ele fez de errado, todo o mal que ele fez, ele tenta desfazer. Só que ele tem pouco tempo de vida e ele acaba morrendo. E o seu filho assume o reinado, Amon, e não deu tempo para desfazer toda a visão e percepção ruim em Amon. E Amon, quando se tornou rei, se tornou um rei mau perante o Senhor. O mau exemplo. Você vem para a igreja, traz seus filhos, e aí você diz para eles que é pecado mentir, e eles escutam na igreja o pastor pregando que é pecado mentir, mas quando chega em casa, que alguém toca o telefone, que o telefone chama, aí você diz para ele: se for fulano, diga que eu não estou. E aí ele vai aprender a mentir. Porque, meus irmãos, nós somos muito mais propensos a fazer o que é errado do que o que é certo. Isso por causa da nossa natureza. Entre ouvir a palavra de Deus e ouvir a você dando um exemplo errado, ele vai inclinar-se a você. Os pais precisam inspirar os filhos. Precisamos inspirar os filhos. Sermos referencial para eles.